Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje vai ser um daqueles programas que realmente vão representar, né, o nome desse podcast, porque eu vou realmente misturar um monte de assunto que aparentemente não tem lá muita ligação. É simplesmente coisas que eu vou guardando para quando eu for gravar algum programa assim, né, que eu tô sem uma pauta específica na cabeça, eu sei, isso aqui é um negócio que eu já estava deixando para desenvolver a qualquer momento, aparentemente não terão ligação uma com a outra, e também vai cada vez ficando mais maluco, né? Então, vocês sabem que no começo do programa eu tento manter um pouco mais o pé no chão, tento manter os assuntos um pouco mais numa linha assim, consensual, até racional, e depois o bagulho vai ficando um pouco mais subjetivo, ou até teórico, hipotético também. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou falar é a minha relação pessoal com a comunicação virtual, sabe? E eu quero dizer com isso é especificamente todo esse processo que muitos de nós aqui enfrentamos, né, ao longo da nossa vida, nesse período específico, que é desenvolver uma forma de se comunicar através das redes sociais, através da internet, sabe? Eu já mencionei aqui alguns programas, aplicativos como o MSN, por exemplo, que foi o primeiro passo de muita gente com isso daí. Depois chegou o ponto que chats, né, migraram para praticamente todas as plataformas, tem uma plataforma de chat inserida, e aqui no Brasil é indiscutível que o WhatsApp foi uma grande revolução, né? Para nós que nunca tivemos assim um sistema de SMS assim tão barato que nem era em outros países do mundo, eles já estavam mais acostumados com isso. Claro que aqui no Brasil ainda tinha gente que se comunicava com pacotes, né, os torpedos e tudo mais, esse tipo de coisa aconteceu, só que o WhatsApp realmente foi, além de ser mais recente, mais fácil das pessoas se lembrar, realmente revolucionou. Muita gente se comunica graças ao WhatsApp, graças assim, né? Foi um negócio que permitiu muito mais pessoas estar inserida na comunicação virtual, gente que não tinha pego algumas outras etapas, sabe? Por exemplo, muitos dos pais e avós das pessoas que estão aqui me ouvindo nunca tinham tido uma conta de MSN, por exemplo, mas foram parar no WhatsApp, entendeu? Só um exemplo que eu tô dando de como isso daí foi um pouco mais, teve um alcance um pouco maior aqui na nossa população brasileira especificamente, né? E o comércio foi parar no WhatsApp, tudo, muita coisa migrou para esse aplicativo, né? Então, a comunicação virtual é um negócio muito curioso, entendeu? Por isso que eu vou falar assim primeiro da minha relação pessoal, sabe? Porque eu não posso negar o quanto que eu ter vivido especificamente nesse momento dessa revolução tecnológica afetou a minha vida, sabe? É o tipo de coisa que eu nunca vou saber que tipo de vida eu teria tido se eu tivesse nascido, sabe? 30, 40, 50 anos antes e a minha vida tivesse sido num período pós-internet, pós-comunicação virtual. Mas eu vou dizer pra vocês que eu senti ela fazendo diferença na minha vida desde muito cedo, sabe? Um exemplo claro que eu posso dar é que, sei lá, acho que tirando o meu primeiro relacionamento amoroso que começou ainda no colégio, ele tá no final do meu ensino fundamental, todos os outros relacionamentos que eu tive, desde a flerte já teve algumas exceções, mas em todos os namoros que eu tive, assim, começava com relações virtuais, sabe? Era alguém que eu conhecia, eu começava a me comunicar. Minha primeira namorada foi MSN, segunda namorada conheci através de Facebook, depois conversava por WhatsApp, terceira namorada foi o mesmo processo. Então, foi um negócio que, né, eu não posso dizer que eu nunca refleti sobre o quanto isso teria afetado a minha vida, sabe? Se eu tivesse vivido um pouco antes, eu não teria tido sequer essa possibilidade, sabe? Esse tipo de relação, esse tipo de contato teria que ser presencial, sabe? Inevitavelmente teria que ser através dos passeios, das festas, né? Dos rolês, das baladas, entendeu? Seja lá o que fosse, ia ter que ser alguma coisa dessa maneira. Eu teria que encontrar alguém, conhecer essa pessoa pessoalmente, conversar, né? E é o tipo de coisa que, apesar de eu ser, assim, não ter problema nenhum em me comunicar a níveis pessoais, assim, como vocês podem ver aqui num podcast como esse, é bem diferente, né? Uma conversação exige outras coisas, né? Que eu também sei utilizar, sei como fazer, mas ao mesmo tempo eu também nunca fui uma pessoa que gosto tanto, faço tanta questão de estar em ambientes públicos e lotado de pessoa, entendeu? Eu sou o tipo de pessoa que não posso, aquela famosa expressão de cuspir no prato que comeu, sabe? Eu não tenho como fazer isso porque, honestamente, sabe? Eu nem sei dizer quais namoros eu teria tido, como que eles teriam sido, sabe? Até relações que, tipo, de modo geral, mesmo as pessoas tendo ainda assim as limitações da distância, entendeu? Tu pode ter os famosos relacionamentos virtual, eu nunca tive. Eu tive amizades já virtuais, amigos, assim, de outros estados do Brasil, por exemplo, mas
nunca tive namoro virtual, assim, de uma pessoa que morava em outro estado ou outro país, que nem outras pessoas já tiveram. Mas, ainda assim, até dentro da própria cidade, sabe? Era muito mais difícil tu conseguir realmente conhecer alguém. Vou pegar, por exemplo, aqui Porto Alegre, né? Que é a cidade que eu moro, capital do Rio Grande do Sul. Era muito difícil, assim, não, mesmo não sendo uma cidade gigantesca, sabe? Quais as chances de uma pessoa da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, né? E, enfim, diferentes pontos em relação ao centro da cidade ou zonas mais periféricas, quais as chances das pessoas se conhecerem no mundo pré-internet, sabe? Era especificamente elas tinham que ter algum gosto em comum, fazer algum rolê em comum, passear ou viajar. Viajar não necessariamente, né? Mas enfim, visitar algum ponto específico da cidade, se conhecerem e tudo mais, né? Agora na internet não, na internet, de vez em quando tu adiciona a pessoa através de uma rede social, ou tu encontra em algum lugar, algum grupo, alguma, né, antigamente no Orkut tinha as comunidades também, ou assim, vendo assim, através de perfis de outra pessoa, tem amigos em comum, sabe? Tem várias coisas que permitem, né, que possibilitam pessoas da mesma cidade, ou até a região aos arredores de Porto Alegre, né, todas as cidades do que a gente chama ali de região metropolitana, né, grande Porto Alegre e tudo mais, esse tipo de coisa que foi revolucionado, né? Transformou-se nessas últimas décadas, e eu sou o tipo de pessoa que eu tenho que dizer, olha só, pra mim, na minha vida particular, na minha vida pessoal, fez bastante diferença, sabe? Foi o tipo de coisa que eu sei, assim, que eu não gosto muito de entrar nesse tipo de assunto, e por isso até que eu vou ser, assim, não vou aprofundar muito nesse tema relacionado, assim, a flerte e esse tipo de coisa, assim, sabe? Conversas, assim, com as famosas, né, ou famigeradas, talvez, né, infames, segundas intenções, sabe? Eu vou dizer pra vocês que pra mim foi sempre mais fácil fazer essa caminhada virtualmente do que pessoalmente, sabe? Pessoalmente é um negócio, assim, que não é pra mim, sabe? Não é a minha praia. É muito mais fácil eu manter conversações assim neutras, amigáveis, amistosas, entendeu? Sem o famoso assim dar ideia, né? E não é o tipo de coisa que pra mim vem com facilidade e que eu faço com facilidade. Agora, numa conversa virtual, tu vai construindo uma relação com a pessoa, sabe? Dá pra ti, enfim, dá pra ti ir criando intimidade, sabe? Pouco a pouco, tempo a tempo, tudo mais. E daí foi o tipo de coisa que eu sei que, olha, essas minhas relações, elas eram construídas assim, entendeu? Elas eram construídas meio que a longo prazo, assim. Até, por exemplo, assim, no começo, que começa uma conversa assim mais, ah, como posso dizer assim, superficial, talvez, mas não superficial, mas assim, aquela coisa que tu vai conhecendo, sabe? Os primeiros passos, as primeiras etapas. E chega um momento que, se vocês tiverem alguma coisa em comum, se os assuntos combinarem, as intenções também baterem, mas enfim, e também a intenção de conversar, né? Que é o tipo de coisa que não tem como tu romper essa barreira. Eu tô assumindo já uma pessoa que está conversando contigo, quer se envolver na conversa e tem a disponibilidade também, interesse, intenção. Claro que essas coisas tudo variam de situação para situação, de caso para caso, por isso que eu não gosto muito de falar sobre essas coisas, porque a não ser que eu fosse contar especificamente narrativas assim e tal, que nesse momento eu não vejo, não é o tipo de coisa que eu tô me sentindo a fim de fazer. Basicamente, ainda assim, eu sei que foi graças a existir essa comunicação virtual e eu viver nesse mundo de comunicação virtual que eu vi vários relacionamentos assim, né, amorosos e tudo mais. Então, é o tipo de coisa que eu não tenho como dizer assim, bom, como que teria sido, sabe? Que tipo de vida eu teria vivido? Eu sou obrigado a imaginar que provavelmente eu teria tido menos contato, sabe? Eu teria tido menos relacionamentos assim, tanto de ficar quanto de namorar, mas é claro que também é totalmente hipotético, né? A minha vida teria que ter sido diferente. Mas eu fui uma pessoa que fui marcada, né? Eu vivi nessa geração assim tal, né? Assumindo que há características a teu respeito que não são assim, como posso dizer assim, que não são totalmente sugestionadas pelo ambiente que tu vive, sabe? Que tipo de criança eu teria sido se eu não tivesse conhecido coisas como internet e videogame, entendeu? É o tipo de coisa que, pra mim, elas foram muito assim, fizeram parte da criação da minha identidade até, sabe? Enquanto indivíduo. Havia essa noção na minha cabeça que, tipo assim, eu não preciso tipo, eu não preciso conhecer uma pessoa do nada, assim, sabe? Eu não preciso necessariamente ir até um lugar para conhecer uma pessoa, sabe? Posso conhecer primeiro virtualmente e depois disso passar para encontros presenciais, entendeu? Depois marcar de sair, se encontrar em algum lugar, se encontrar em algum espaço, sabe? Então, eu sempre tive na minha cabeça praticamente desde como eu comecei a ter acesso à internet com 14 anos de idade, entendeu? Dentro da minha casa, no caso, sabe? Então, desde que eu comecei essa vida assim, tal de saídas, ficadas, namoros e coisas do tipo, eu já tava fazendo uso dessa ferramenta, sabe? Então é um bagulho que pra mim é muito curioso. Claro que eu me mantive nesse tipo de questão, porque eu acho assim que foi a que fez mais diferença, sabe?
amizade, eu acho que a maioria dos amigos realmente, eu primeiro conversava com essas pessoas, criava vínculos assim em algum lugar que a gente se conhecia e depois utilizava a internet para manter contato. Que isso também é algo muito interessante, sabe? Tem gente assim, já falei, por exemplo, de um amigo meu que mora nos Estados Unidos, que ele é um brasileiro, que eu conheci ele aqui, ele viveu aqui no meu bairro e tudo mais. Depois ele teve uma filha com uma mulher norte-americana e ele mora nos Estados Unidos hoje em dia, entendeu? Então eu ainda mantenho contato com esse amigo, a gente conversa, vejo fotos dele graças às redes sociais também, isso é uma coisa que facilita, né? Não existir as redes sociais também acho que é muito mais fácil para as pessoas não se esquecerem, tipo assim, eu não sei que essa pessoa existe, sabe? Mas é bem diferente, tipo, se tu tivesse que sempre estar na tua memória, agora uma rede social ali mostrando uma fotografia, entendeu? Fica aquela coisa mais fresca, assim, né? Acho que é meio que inegável, talvez, assim, essa sensação de que vocês, mesmo estando muito distantes, vocês ainda têm algum contato que seja, né? Então, esse tipo de coisa dá pra dizer que também respinga nessa questão de amizade, né? E vários outros amigos, assim, pessoas que tu conheceu e hoje em dia vocês não se falam mais, não porque brigaram, entretaram, mas é que vocês andavam juntos por um período escolar, ou por causa na época que fizeram colega de emprego, ou vocês iam num rolê parecido, vocês tinham gostos parecidos, enfim, hobby, sabe? Coisas que ligavam as pessoas. Então, nesse ponto também a internet me faz manter o contato com essas pessoas, mas amizades, assim, eu acho que a maioria das pessoas que são meus amigos hoje em dia, que eu ainda me encontro, ou que eu recebo visita, que eu marco de fazer alguma coisa junto, a maioria dessas pessoas eu acho que eu conheci elas pessoalmente e depois eu utilizei a internet para manter, né? Mas agora, o relacionamento amoroso foi justamente o contrário, sabe? Então, e também outra coisa que para mim especificamente, continuando a narrativa pessoal dessa questão, né? É que eu sou escritor e me tornei já escritor escrevendo no computador, sabe? Eu, obviamente que eu sei escrever, né, de punho, mas a minha letra realmente é muito feia, sabe? Eu era aquelas crianças que tinha aqueles famosos garranchos e tudo mais. Eu sou canhoto, eu escrevia com a mão, né? O pessoal que é canhoto sabe que também tem uma... Eu não sei se todo canhoto tem uma letra feia, acho que deve ter canhotos com letras mais bonitas, mas o canhoto também tem aquela coisa que a tua mão passa por cima do que tu escreveu, sabe? E várias vezes, dependendo do certinho, tu estava muito fresca, tu borrava a folha depois que tu escrevia, porque, né, tu... É questão de lógica, né? Se vocês não... Pra quem não é canhoto, só imagina como é que seria tu escrevendo com a mão esquerda, tu ia ver que teus dedos iam ficar deitando por cima das letras que tu acabou de fazer. Então, honestamente, apesar de eu ser uma pessoa assim que eu gosto muito do português escrito, sabe? Realmente, assim, é o meu idioma favorito, sabe? Nunca sabe escrever em muitos outros idiomas, né? Você escrever em português e inglês, mas a questão de escrita, pra mim, é incomparável o idioma português sendo escrito e para leitura também, sabe? Para mim realmente é um idioma muito foda, fantástico, com muitos termos, muitas opções, sabe? Sinônimos e tudo mais. Tem uma simetria também incrível nas palavras, sabe? Esse tipo de coisa. Opa, deu uma tropeçada aqui. Enfim, eu realmente acho um idioma sensacional para se escrever e para se ler, sabe? Então, eu não sei, eu não consigo me lembrar, honestamente, se eu gostava de escrever antes de ter acesso ao computador, entendeu? Porque a minha letra era feia, realmente a ponto das pessoas falarem assim, caralho, eu não tô entendendo merda nenhuma, sabe? E até hoje em dia, quando eu penso, será que os professores realmente entendiam o que eu tava escrevendo? Eles desistiam de ler e corrigir o que eu tinha feito, sabe? Então, eu não sei se eu teria sido escritor no mundo pra internet também, sabe? Porque eu não era, eu só escrevia porque eu sou assim de colégio, eu nunca tinha escrito, não comecei a escrever meu livro de punho, sabe? A primeira vez que eu decidi começar a escrever uma história de ficção que depois se tornaria aquilo que ia virar, assim, a minha ambição profissional, sabe? Que é ser um escritor de literatura fantástica, assim, né? Escrever roteiros, narrativas e tudo mais. Eu já tinha um computador, entendeu? Foi ali que eu comecei a praticar e também não tinha essas dificuldades, o problema, entre várias aspas, do ser canhoto, e a minha letra não tinha nada a ver, sabe? A qualidade da minha grafia, no caso, a minha caligrafia mais especificamente, não seria um problema. Então, gostava de escrever, peguei gosto de escrever, entendeu? E isso daí, claro, que refletia na minha comunicação virtual, sabe? É óbvio que, tipo... E mais uma vez, aqui, eu já vou fazer um disclaimer que isso aqui não tem nada a ver com julgar, recriminar pessoas que têm uma relação diferente, que escrevam diferente. É só para expor como é que era a minha situação pessoal com essa questão, sabe, da comunicação virtual. É óbvio que daí eu nunca peguei muito assim abreviações, não que eu não escreva em chats pessoais de maneira diferente que eu escrevo nos meus arquivos de texto, sabe? Mas eu naturalmente tinha mais assim
o vocabulário de alguém que escreve tem que ser extenso, entendeu? Tipo, se o cara pretende escrever livros e ele pretende não ficar repetindo termos toda hora, né? Tipo, numa conversa, na vida real, pessoal, é outros 500. Tu pode ter, assim como eu tenho aqui vários vícios de linguagem, entendeu? Qualquer pessoa que me escuta sabe que tem várias palavras que ficam me repetindo, termos que eu coloco assim numa frase que na verdade nem faz sentido, porque o Renan usou aquela expressão ali naquele momento, sabe? Várias dessas coisas sequer tem sentido, mas tudo isso daí é a nossa comunicação verbal, real, que é diferente daquela que é escrita, né? Só que daí, eu escrevendo, como eu já tinha esse hábito da escrita, primeiro como hobby, depois como realmente assim, uma profissão, e algo que eu almejava escrever para outras pessoas lerem, né, para o público ler, essas coisas tinham que estar na minha cabeça, eu tinha que ler um parágrafo, não repetir o mesmo termo, sabe? Porque fica chato, fica repetitivo, fica massivo, entendeu? Esse tipo de coisa o escritor não pode ter, entendeu? Tu pode ter assim, um estilo característico, mas agora vício de linguagem tu não pode todo início de frase começar da mesma forma, terminar da mesma maneira, sabe? Na mesma estrofe, basicamente, tu nem pode repetir a mesma expressão, a não ser que tenha alguma necessidade, sabe? De vez em quando eu repito a mesma palavra 2, 3 vezes, que é pra fazer aquela coisa assim de ficar repetindo, tipo de reforçar uma ideia, sabe? Até as pessoas fazem isso falando, agora se eu tentar buscar um exemplo, eu vou acabar falhando na hora de tentar ilustrar aqui pra vocês, sabe? Mas é um negócio que se eu fazer em algum momento nesse programa eu aponto, que é o tipo de coisa que tu pode fazer num texto. Mas de modo geral, e o texto tem isso, né? Tu lê, depois que tu escreve, tu lê de novo, aí tu vai vendo tudo que tu pode modificar, o que tu pode alterar, tu pode trocar uma palavra, por exemplo, assim, por outra, sabe? Se tu quer aumentar a intensidade de uma situação, todas essas coisas daí faziam parte de mim enquanto escritor de literatura fantástica e meio que um pouco se transmitia para minha comunicação, assim, virtual com outras pessoas, entendeu? E eu fazia isso muito bem, entendeu? A ponto também que o meu problema sempre foi escrever menos, entendeu? Numa conversação, porque para mim, honestamente, nunca foi trabalho, entendeu? Escrever longos textos virtuais, no caso, né? Pessoalmente, com certeza ia ser muito mais trabalhoso, porque cansa a mão e tudo mais, né? Não que não possa cansar também digitando, né? Mas para mim nunca foi problema, assim, se eu quisesse expressar muita coisa, sabe, profundamente, ideias e pensamentos, e sabe, e sensações num texto, eu saberia fazer justamente porque eu já trabalhava com a literatura. Então, é óbvio que para mim esse tipo de questão ia ser ainda mais impactante do que uma pessoa que só usa as redes sociais para trocar mensagem mesmo, sabe? Aquilo ali que é o máximo que aquela pessoa escreve é troca de mensagens nas redes sociais. Eu não, entendeu? O máximo que eu escrevi é para os meus livros e além disso eu também converso em redes sociais, em comentários e tudo mais. Então, por isso que eu também já comentei algumas vezes que eu sempre fui de comentar, assim, os famosos, assim, textões, sabe? Que tu vai clicar no comentário, tem que clicar assim, ver mais, e tem um textão longo, uma tripa. Eu sempre fiz isso, entendeu? E eu sei que pra muita gente isso daí, tem gente que não gosta, tem gente que não lê, tem gente que se incomoda, tem gente que julga. Mas olha, se quem se coloca nos meus sapatos vai ver que pra mim não é nem um pouco difícil, e também não é nem um pouco forçado, sabe? Pelo contrário, na hora de escrever um texto pra mim, eu que tenho que me obrigar a ser mais sucinto, entendeu? A encerrar o argumento ali e tal, mais do que, tipo, realmente não se tornar um texto, porque o meu cérebro já é tão acostumado a fazer as coisas render, sabe? É o que o escritor tem que fazer muitas vezes, sabe? É saber, assim, até onde tu pode ir sem que se torne chato, maçante, mas inserir o máximo de informação possível. E mais descrições, ou mais exemplos, mais cenários, sabe? E eu sei que também eu sei fazer isso, assim, de uma maneira... Até numa conversa, eu sei inserir imagens mentais para as pessoas, entendeu? Em conversações variadas, eu já vi pessoas escrevendo para mim, respondendo para mim, bah, que legal conversar contigo, quando tu explica as coisas, quando tu expressa a coisa, quando tu diz uma coisa, tu conta uma experiência, alguma coisa, a gente consegue ir enxergando, a gente consegue ir vislumbrando. Então, isso já é uma característica da minha profissão que se transmite para a minha conversação pessoal, sabe? Para as minhas relações de comunicação um a um, ou em grupo também, sabe, que existe. Então, né, essa era um pouco do que eu queria comentar, assim, da minha relação particular com a comunicação virtual, sabe? Eu já problematizei aqui algumas vezes, já contei o quanto que isso é perigoso, sabe? O quanto nós normalizarmos, assim, tipo, as pessoas enxergarem a comunicação virtual como um substituto para a comunicação humana real, pessoal. Eu vejo isso como um problema, mas, né, eu achei que em algum momento deveria esclarecer que ainda assim, mesmo eu conhecendo esses riscos, sabe? E mesmo sabendo dos perigos, esse tipo de coisa, eu sou o tipo de pessoa que eu sou obrigada a achar
porque eu fui beneficiado de viver nesse processo, sabe? Eu sou obrigado a achar que se eu não pudesse me expressar através das palavras, eu com certeza eu teria dificuldade, porque para algumas pessoas ter que se comunicar através da escrita pode ser um ponto fraco, sabe? Para algumas pessoas, talvez essa pessoa seja muito mais interessante pessoalmente do que ela é escrevendo, sabe? Eu não acho que eu sou menos interessante pessoalmente, eu acho que sou tão interessante quanto. Só que também na escrita eu ainda pareço. Tipo, eu cometo menos erros, né? Porque tu pode apagar, tu pode corrigir. Por exemplo, agora, conversando comigo, a pessoa vai ver características mais humanas. Ela vai ver eu gaguejar, ela vai ver eu ficar sem a palavra no momento. Agora, numa conversação virtual, geralmente essas coisas não acontecem, né? Geralmente quando tu vai escrever alguma coisa, tu não vai pegar assim e gaguejar ali na escrita e tudo mais, sabe? E né, eu também fiz questão de escrever o português correto, só para deixar bem claro que não é para julgar, não é para recriminar. Várias pessoas, inclusive, também quando descobrem que eu sou escritor, elas começam assim, pedir desculpa quando elas cometem um erro e querer se policiar. Tipo, eu realmente não julgo esse tipo de coisa, até porque eu também cometo erros assim e tal, sabe? Não sou. Não é a moral que deu jogada, mas é justamente porque é uma prática, entendeu? Se eu sei que quando eu for escrever no meu arquivo de texto, eu quero estar com, né, com os meus com o meu raciocínio rápido para saber os termos, saber as palavras, saber a acentuação e tudo mais. Eu quero poder fazer isso daí com eficácia, entendeu? Na hora que eu estou participando de uma conversa virtual, eu preferia escrever sem limitações, tá ligado? Eu não ficava fazendo assim, eu não deixava de inserir acentos, eu não deixava de colocar vírgula, sabe? Eu não deixava de colocar pontuação, e quando eu fazia textos assim para botar na minha timeline do Facebook e tudo mais, eu gostava de, enfim, se botar todas as coisas assim, botar aspas, botar parênteses, sabe? Quando eu for expressar uma ideia, começar uma nova ideia, essas coisas assim se transferem, eu acho, né? Vão dando de uma área para outra, assim como eu conheço gente que não é escritor de literatura, seja fantástica ou romance de modo geral, sabe? Gente que também não trabalha com escrita, porque, tipo assim, não é uma faculdade que ele faz relacionada especificamente a escrever, no caso, sabe? É gente que, enfim, já vi gente, assim, que é ligado faz como é que é mesmo, assim, a faculdade de educação física, por exemplo, sabe? E essas pessoas ainda assim se expressam com um português assim mais correto, entendeu? Com a gramática mais correta, não vou usar o termo português, mas a gramática deles, eles gostam de escrever um texto bem escrito, bem pontuado, eles gostam de colocar essas coisas assim e tal ali no texto daquela pessoa, mesmo ela não sendo alguém que vive da escrita, ela acha interessante se expressar com né, da mesma maneira que eu acho interessante me expressar, sabe? A questão é que, pra quem olha de fora, tem muita gente que já vem com muito julgamento, já vem tipo assim, porque ela jamais escreveria um texto tão grande, então eles pensam que para alguém tá escrevendo um texto tão grande, aquela pessoa tá tipo assim, tá forçando aquilo, sabe? Tipo, não, se eu jamais escreveria um textão assim, eu sempre vou conversar tudo de maneira mais, como posso dizer assim, mastigada possível. Se eu ver outra pessoa que, em vez daquela pessoa encurtar, ela estica, com certeza ela tá fazendo isso porque ela é escrota, porque ela quer se exibir, ou porque ela quer se mostrar, e tipo assim, não, né? Se tu pedir para um escritor não escrever, tipo assim, com vontade, sabe? Então, pra mim, isso seria uma grande limitação, entendeu? Então eu nunca me importei muito, até porque eu sabia que isso daí era importante pra mim, sabe? Eu não ia deixar assim, não, porra, se cada vez que alguém se incomodava, vir comentar alguma coisa, tipo assim, eu não vou ler esse textão porque é muito grande, um comentário muito grande. Porra, tudo bem, cara, se tu não vai ler, vida que segue, entendeu? Boa força pra ti, champs, segue adiante na tua luta, entendeu? Mas agora, tu pedir pra alguém que espera fazer carreira da escrita, que ele escreva menos, entendeu? Que ele elabore menos, ou que ele não busque escrever corretamente, sabe? Sei lá, tu pedir pra alguém que tá treinando uma academia ignorar a dieta, tu pedir pra alguém que trabalha com arte ignorar as ferramentas que ele vai utilizar pra fazer o negócio dele, sabe? Tu dizer pro tatuador não se preocupar com as coisas que ele vai utilizar pra fazer tatuagem, sabe? É o tipo de coisa que não faz sentido. Tu dizer pra alguém que escreve não se importar com a maneira que ele escreve, sabe? Não faz o menor sentido, mas esse que é o problema. Várias vezes as pessoas não se importam em colocar num lugar que elas não estão ou nunca vão estar, e elas já partem do ponto de vista delas, sabe? Se eu não faria aquilo, quem está fazendo algo diferente, com certeza não é por uma boa razão. Então, acho que era isso, eu não sei. Esse aqui é o tipo de assunto que eu acho que talvez tenha mais do que eu poderia comentar, mais exemplos, sabe, desse tipo de coisa que eu quero dizer, mas acho que eu consegui já botar certos pingos nos is sobre esse ponto, sabe? E também uma coisa assim que eu já estava
pensando assim, comentar também, que eu já vi outras pessoas assim comentando, tanto pessoalmente quanto em vídeos na internet, conversas também, comentários na internet, é aquela tipo, não é exatamente isso aqui, mas agora eu me lembrei de uma frase, aqueles provérbio popular que faz sentido, aquela velha história assim, que duas cabeças pensam melhor do que uma, sabe? E já vi gente com discursos assim, digamos que seria pró-democrático, sabe? Que é sugerindo que, quando mais pessoas concordam com a mesma coisa, quando mais pessoas pensam a mesma coisa, provavelmente aquilo lá é algo que valida aquela opinião, sabe? E eu discordo. E por que eu discordo disso? Primeira razão para eu dizer que eu discordo volta para aquela palavra que eu gosto, que é a questão pragmática das coisas, entendeu? Eu não acredito que isso faça diferença em ponto pragmático. Um exemplo mais claro que eu posso dizer é na época que a maioria das pessoas achavam que o planeta Terra não era redondo, entendeu? Esse deu um exemplo claro. Então tem muitas coisas que podem estar muito estabelecidas, muito convencionadas, muito enraizadas na cabeça das pessoas, que a maioria acha que é melhor de uma forma, que funciona melhor de uma forma, que deve ser melhor de um jeito. E é uma pessoa que pensar fora da caixa, fora da curva, sugerir algo diferente daquilo lá, pode ser uma opinião minoritária, sabe? E ela vai ser vista como errada, como não correta. Então eu não sou muito a favor, não sou nem um pouco a favor desse tipo de lógica, sabe? Eu acredito que a maioria das pessoas acharem algo não valida porra nenhuma, entendeu? Não é assim, não é tão simples assim, entendeu? E mesmo que sejam pessoas que pensaram, não vou nem dizer que é óbvio que, tipo, de um ponto de vista assim, mais assim, empírico da questão, é óbvio que não se sustenta, sabe? Porque, sei lá, só tu pegar 100 pessoas e pedir para elas opinar sobre qualquer assunto, é óbvio que não é porque a maioria vai ter uma opinião que ela vai coincidir com a verdade, sabe? Porque as coisas não são questão de opinião, sabe? As coisas não são questão assim de, eu acho isso. Mas até em coisas mais bem orquestradas, mais bem ordenadas, coisas assim que envolvem até estudo, aquela ideia que as pessoas falam assim, a maioria dos especialistas define isso. Eu acredito que até acho que eu já esse tipo de argumento, porque não quer dizer que seja inútil, sabe? Não quer dizer que, tipo, é normal, inclusive, quando eu penso algum negócio, eu já tenho alguma coisa assim na minha cabeça que eu penso a respeito sobre aquilo lá e eu tenho uma visão. E quando eu enxergo uma pessoa que nunca conversou comigo de outra realidade, com outros fundamentos, com outros valores, com outra história, e aquela pessoa diz algo que coincide mais ou menos com aquilo que eu penso, é um sentimento assim que tu pensa, bom, fortifica aquela noção de que tu tá vindo com alguma coisa que faz sentido, porque tu tá vendo alguém muito diferente de ti, com outra visão, com outra percepção, ainda assim acreditando em coisas parecidas. Então tu faz pensar assim, bom, se eu tô buscando isso e essa pessoa também, e aparentemente a gente tá chegando no mesmo lugar, realmente dá aquele reforço positivo sobre aquela ideia, sabe? Só que, né, eu ainda, em última instância, eu não acho que isso seja o jeito que funcionam as coisas, entendeu? Eu acho que sim, pode ser que uma opinião que é vista com maus olhos, ou com uma opinião minoritária, que quase ninguém acha possível, seja a verdade, seja a mais correta, seja aquela que se aproxima da realidade, se aproxima do fato, porque, né, a quantidade de coisa na nossa vida que, tipo, que para começar nunca vai ter como ter uma comprovação, vai ficar sempre na base assim, da teoria, da hipótese, da dedução, sabe? Várias coisas que simplesmente não são comprováveis, sabe? Então, não é, e a gente tem vários exemplos assim na nossa vida que a lógica não se sustenta, sabe? Se a vida fosse simplesmente questão lógica, seria fácil decifrar ela, né? Se fosse a gente saber assim coisas elementares sobre a nossa vida e fazer um cálculo, ia ser fácil decidir como agir na maioria das situações e as coisas dariam certo. Mas no final das contas não é isso. Tem várias coisas que a gente vê que é contraintuitivo, sabe? É um negócio que, pô, todas as lógicas apontam para um resultado e quando tu vê, simplesmente não é assim que funciona. Até me lembrei agora assim, de outra coisa assim e tal. Mas a primeira eu vou concluir essa narrativa só para dizer que essa é uma outra razão pelo qual a democracia em si, eu acredito que ela nunca vai funcionar no sentido assim matemático da questão, sabe? Eu acho que a democracia exigiria que a maioria das pessoas fizessem as escolhas mais acertadas possíveis. E eu acho que para a gente estar num mundo onde a maioria das pessoas fazem as escolhas mais acertadas possíveis, vai ser muito difícil, entendeu? E com isso eu não quero dizer que deveríamos não ser democráticos e que as pessoas deveriam ser tiradas do seu direito de opinar. Não é isso também não, sabe? Mas é só para apontar que o sistema não é perfeito, sabe? Se fosse simplesmente assim, vamos levar em consideração a opinião da maioria das pessoas e levando em consideração a maioria das pessoas a gente vai conseguir
soluções que vão atender às necessidades da maioria das pessoas, eu acho que a gente já teria conquistado várias coisas que ainda nós não conquistamos. E sim, eu sei que a democracia brasileira ainda é muito recente e tudo mais. Mas o ponto é que eu acho que mesmo daqui a 200, 300 anos, a democracia vai seguir falhando, porque eu acho que é realmente difícil, sabe? Eu acho que quando quando o sistema exige que a maioria das pessoas acertem, ele vai demorar muito até que ele consiga funcionar, sabe? Mas não, eu também não acho que deveria ser feito de outra forma, eu só acho que essa nossa avanço democrático vai ser lento, e quando eu quero dizer lento, tipo assim, realmente muito, muito lento. É um negócio assim, avanços a passos de tartaruga, sabe? Realmente vai ter que ser uma batalha para permitir, realmente o nosso foco vai ter que ser assim, fazer, permitir que as pessoas notem melhor suas próprias necessidades para elas conseguirem colaborar com um voto útil para sua própria causa, sabe? E que isso daí tende a ser muito demorado, sabe? Tende a ser muito trabalhoso, mas eu também acho que no presente momento é a melhor solução, sabe? Eu não conheço uma alternativa à democracia que pareça mais atraente, mais funcional, sabe? Mas é aquela coisa, tipo, se fosse só uma pessoa que decide, sabe? No final das contas, seria mais simples do ponto de vista que se aquela única pessoa tivesse certa ou errada, afetaria as coisas. Mas agora, quando são 10 mil pessoas opinando, e 10 mil ainda são muito pouco, né? Comparado ao que tem aqui no Brasil, né? Que são 250 milhões de habitantes. Mas quando são 10, a opinião de 10 mil pessoas que importa, quer dizer que se dessas 10 mil pessoas, sabe, 5.001 não estão tomando a decisão mais adequada, já afetaria negativamente a jogada. Então, é um negócio que eu não acho que seja tão simples assim quanto algumas pessoas sugerem, sabe? Então, eu não acredito nessa história de que duas cabeças pensam melhor do que uma, porque assim, se essas duas cabeças são confusas, entendeu? Elas não vão pensar melhor do que uma cabeça menos confuso, sabe? Ou mais esclarecido, se vocês preferirem. Então não é o acúmulo de cabeças que facilita algum processo, sabe? Não é juntar gente num espaço ou a pensar sobre um assunto, entendeu? Que vai resolver os problemas das pessoas nessa questão. Mas então, né, é isso aí. Para concluir, a maioria das pessoas acharem algo não torna aquilo verdade, né? O exemplo mais fácil que eu dei para vocês é essa história de quando as pessoas, o consenso da maioria de que o planeta Terra não era redondo, por exemplo, sabe? Não era esférico, digamos assim, porque isso daí a gente pode transferir para várias outras coisas, entendeu? Se guiar simplesmente pelo que a maioria acha, independentemente dessa opinião ser a maioria, assim, acadêmica sobre um assunto, entendeu? Tem várias coisas, assim, que sempre foi o consenso da academia. Se vocês forem ver, assim, né, várias áreas diferentes, vários pontos diferentes, existem várias coisas, assim, que ninguém, tipo, tinha, assim, como levantar uma contra-argumentação, e as pessoas que tentavam, justamente por tentar sugerir algo diferente, eles eram desacreditados, e quando vê 10, 20, 30 anos depois, alguma coisa parecia que confirmava aquilo lá, sabe? Inclusive, né, é aquela velha história também, as ideias à frente do seu tempo, sabe? Por que veio esse tipo de expressão? Porque esse tipo de coisa é real, entendeu? Historicamente falando, sempre tiveram figuras à frente do seu tempo, entendeu? Que falavam mensagens que parece que naquele momento ali a maioria das pessoas não estava disposta a validar, a dar razão, né? E quando vê tempos depois, e esse tempo pode variar muito, pode variar de décadas a séculos, a milênios, né? Aquilo lá ou recebe uma comprovação, ou pessoas simplesmente estão muito mais dispostos a ouvir aquilo lá e aceitar aquilo lá e concordar com aquilo lá, sabe? Então, né, esse é um argumento que eu tenho assim contra a democracia, mas não para destruir ela, mas só para apontar que, né, não é porque a maioria das pessoas está concordando com algo, né, porque a maioria das pessoas está decidindo com algo, ou está opinando a favor de algo, que isso daí é o suficiente para a gente ficar seguro e dizer, ah, não, se é o que a maioria está decidindo, provavelmente a maioria está certa, sabe? De vez em quando a minoria pode estar certa, sabe? De vez em quando a pessoa solitária, o louco solitário pode estar mais correto do que, né, a maioria esmagadora. E daí, né, eu não sei se isso vai render até o final do programa, mas, né, isso me leva a ter uma reflexão mais profunda, que é simplesmente aquela história de sobre o meu ponto de vista, né? E daí, no caso, assim, levando o ponto de vista para o resto das pessoas, né? Mas o que torna uma ideia válida, então, sabe? O que valida uma ideia se não é a maioria das pessoas estarem de acordo que valida, sabe? O que a gente pode pegar e sentir ou pensar, decidir, sabe, o que torna uma ideia mais forte ou mais fraca, sabe?
E daí, no meu ponto de vista, tem duas coisas principais, sabe? É a parte pragmática, é a parte do efeito da coisa, o que que aquilo lá ocasiona, sabe? O que que aquela atitude, o que que aquele pensamento, o que que aquela ideia, enfim, o que que aquela técnica, o que aquela prática realmente causa, sabe? Faz com que as coisas aconteçam, sabe? Que é basicamente o que norteia a grande maioria dos meus raciocínios, é essa noção pragmática das coisas, é aquela coisa de causa e efeito, sabe? Saber, bom, o que que as pessoas fazerem tal coisa ocasiona, sabe? O que tipo de alimento vai ocasionar em ti, que tipo de reação química, sabe? O que certa substância que tu consome faz no teu corpo. Todas essas coisas daí, é o que que elas fazem realmente, sabe? O que que vai gerar dentro de ti e o que que, sabe, o que lá vai gerar no teu corpo a longo prazo, a médio prazo, na tua mente também, sabe? Essa é a questão pragmática das coisas. Só que também tem uma outra questão, assim, que eu acho que entra nessa, que tem que ser levantado junto, é a parte, assim, no final das contas, eu acho que o mundo ele é muito regido por narrativas e por argumentações, e essa também é uma das razões que está por trás de eu ter desenvolvido essa minha vontade, assim, né? Desenvolvido a vontade? Não. Dá pra dizer que sim, sabe? Mas desenvolver essa vontade, necessidade, também essa minha ambição de aprender a me comunicar, sabe? A me expressar com clareza, porque eu realmente acredito que no final das contas, muitas das coisas, assim, são simplesmente argumentos, sabe? São coisas, assim, que não são necessariamente errado ou certo, sabe? Não é bom ou mal, não são essas coisas tão simplistas assim. É o argumento, o que que tu consegue tecer, o que que tu consegue elaborar, quais justificativas, quais pontos, quais exemplos pode dar para as pessoas, enfim, qual é o argumento, sabe? E no final das contas, é o que eu tô levando para o campo jurídico é essa coisa assim, sabe? O que que seria, assim, argumentação, defesa e tudo mais. É a história que tu consegue montar, sabe? E com isso eu não tô dizendo, assim, manipular, sabe? Nada disso. Mas é que, cara, tem várias coisas na nossa vida que não são tão simples como tu pode chegar para alguém e falar. Eu diria que a maioria das coisas, assim, sabe? Não dá pra te resolver simplesmente falando, isso aqui é o melhor ou isso aqui é o pior, sabe? Eu acho que a tendência é que o futuro se acentue ainda mais, entendeu? Porque assim, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode vencer simplesmente com um pensamento mais pragmático, sabe? Entender mais o efeito prático de várias coisas. Sempre é o que eu tento trazer primeiro, sabe? Quando tem exemplos que eu posso dar para as pessoas, assim, nos assuntos, sabe? Que são tipo, isso aqui é um bagulho que as pessoas fazem, ou que as pessoas pensam, ou que elas, enfim, que elas praticam, que elas estimulam, só que olha só como isso aqui prejudica, olha só os problemas que isso aqui causa, e olha, vamos pensar em outras maneiras de lidar com isso, que vai fazer com que nós sejamos, enfim, mais plenos, sabe, mais autênticos, mais legítimos, entendeu? Esse daí é um tipo de coisa que eu tento pensar no primeiro ponto. Só que depois tu vê que a maioria das coisas também, sabe, acabam indo só para um negócio assim de argumentação, sabe? São teorias assim que não tem como sequer ser comprovadas do ponto de vista assim lógico, sabe? Não tem como tu pegar assim e mostrar. A maioria das coisas que a gente acredita, deixa de acreditar, sabe? Tanto questões ideológicas, por exemplo, sabe, políticas e tudo mais, sabe? A maioria dessas coisas assim. Eu vou dar um exemplo assim que eu já dei claramente, até essa questão assim, de países, sabe? A questão de a gente ser distribuído em países, sabe? O mundo vive em países simplesmente porque o mundo decidiu que viveria em países, entendeu? Não é como se existisse realmente esse conceito, ele é simplesmente teórico, sabe? Ele é simplesmente uma narrativa, simplesmente um negócio que está no imaginário, está no inconsciente, a gente aceita, a gente vive e é assim que a gente se organiza. Mas na vida real mesmo, se tu for trazer para o mundo de uma maneira totalmente real, não é esse tipo de coisa, sabe? Não existe linhas no mapa, sabe? Não existe sequer um mapa. O mapa já é a gente desenhando alguma coisa, sabe? Já é a gente separando alguma coisa e batizando alguma coisa. Então esse é o exemplo, sabe? Esse é o exemplo que eu posso dar para vocês. A maioria das coisas da vida, da sociedade, elas não são assim necessariamente reais, sabe? Elas são simplesmente coisas assim, narrativas, construções, argumentos, sabe? E por eu saber que é assim que funciona, é que eu penso, bom, se quase tudo na vida é argumento, é narrativa, é a gente conseguir fazer sentido pros outros, entendeu? Eu vou tentar fazer sentido pros outros, caralho. Eu vou tentar fazer sentido pros outros, porque ninguém vai estar do meu lado, sabe? No sentido assim de concordar comigo, entendeu? Estar disposto a enxergar as coisas como eu enxergo, e não porque
é uma questão de doutrinar os outros a pensar, mas, porra, se tu tá falando, é que tu espera que alguém que esteja te ouvindo esteja do teu lado, sabe? Tu não tá falando pra gerar inimigos, a não ser quando essa seja a intenção. Mas não é a minha intenção aqui não, sabe? A maioria das vezes que eu tô falando, eu quero realmente ver se as pessoas têm algum ponto de convergência comigo, se tem alguma coisa aqui que eu consigo falar que faz algum sentido, que unam as pessoas, sabe, em prol de algo que eu acredito ter algum valor, sabe? E é assim que eu acho que realmente a maior parte do nosso mundo funciona por coisas desse tipo, entendeu? Funciona por argumentos, por racionalização, entendeu? Das pessoas tecerem porquês, sabe? Motivações, razões, sabe? São essas coisas todas que vão norteando o comportamento humano de muitas formas, sabe? É o tipo de coisa que... Mas até isso que eu tô falando não tem como ser comprovado, entendeu? Mas agora acho que se vocês refletirem e pegando com base as coisas que eu falei, vocês vão ver que realmente é assim, entendeu? As coisas funcionam de um jeito ou de outro porque a gente definiu que elas vão funcionar assim, sabe? A gente cria e depois a gente inventa termos para ilustrar, para explicar, entendeu? Então, quando eu comecei a ter noção disso, que eu não sei exatamente quando, mas ainda era na minha infância, eu vi assim, bom, então o que tem que ser feito... É você que arrumar um jeito de fazer sentido pro outro, sabe? No final das contas, não adianta se desesperar, não adianta ficar brabo, não adianta dizer assim, tem que pensar como eu, tem que concordar comigo, tem que enxergar o mundo do jeito que eu enxergo, sabe? Cara, a única coisa que tu pode fazer mesmo é tentar fazer sentido pros outros, sabe? Porque se tu começa a falar, e as pessoas, assim, cara, não estão te entendendo, não estão enxergando da mesma maneira, muda teu discurso, entendeu? Muda o teu argumento, muda a tua narrativa, muda a mensagem que tu quer passar, porque não é uma coisa assim que tu vai vencer de alguma outra forma, sabe? Não é tão simples, tu não vai conseguir convencer as pessoas necessariamente assim, com provas, sabe? De que o mundo funciona de uma maneira ou de outra, ou que agir de uma maneira ou de outra vai ser o melhor para ela, sabe? Porque no final das contas, a grande parte das nossas coisas que sustenta aquilo que a gente convenciona ser uma sociedade é teórico, sabe? É argumentação, é narrativa, e daí eu penso, bom, e também é aquela coisa que no final das contas, entendeu? Os argumentos que vencem nem sempre são os melhores, entendeu? Nem sempre é o argumento que tem, assim, o maior efeito pragmático na vida das pessoas, sabe? Não é porque alguém tá pregando algo que vai... tipo assim, até inibir o potencial de crescimento das pessoas, que aquele argumento não vai se enraizar, não vai criar força, sabe? É o que vários dos meus programas também demonstram, assim, coisas que eu aponto, né, coisas que eu enxergo, assim, olha só, para ver como certas coisas que nem fazem bem, entendeu? Simplesmente porque foi vendido da maneira correta, se alojou na sociedade, as pessoas abraçaram, as pessoas normalizaram e ficaram reproduzindo aquilo lá durante um tempão, sabe? Então, né, respondendo a pergunta que eu comecei esse raciocínio aqui, o que torna uma ideia válida? Para mim, a primeira coisa que torna uma ideia válida é o efeito pragmático, o efeito prático, sabe? O que realmente aquilo lá acarreta, o que aquela atitude, aquele pensamento, o que aquilo lá vai realmente causar de efeito que a gente pode ver de maneira clara, tangível, reproduzível, inclusive, sabe? Isso daí para mim em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, a segunda coisa que tem mais efeito, e eu acredito que daí, tipo assim, aí sem ser para mim, falando para o mundo inteiro, o que tem mais efeito, que torna uma ideia válida para o mundo, de modo geral, é a narrativa, entendeu? É a ideia que está sendo vendida, é tipo aquela velha história, de vez em quando não importa o que está sendo falado, não importa o que está sendo dito, entendeu? É só ver, historicamente, exemplos claros de coisas erradas, coisas tortas. E daí eu posso falar de coisas assim bem específicas, sabe? Por exemplo, assim... sabe, desde coisas como escravidão, nazismo, sabe, esse tipo de coisa. São coisas que foram convencionadas, foram instaladas, foram instauradas, sabe. E várias vezes você quer com qualquer maneira de comprovar, entendeu? Você quer uma maneira, qualquer coisa que sustentasse. E daí tá trazendo para coisas menores, né? A gente pode trazer para problemas que ainda persistem até o dia de hoje, entendeu? Coisas assim, culturais que ainda estão aqui, que ainda existem, sabe, que a gente ainda tem que lutar, que a gente tem que tentar combater, a gente tem que tentar eliminar. E várias dessas coisas, assim, se tu for ver elas, examiná-las de perto, elas não estão ajudando literalmente ninguém, sabe? Elas não estão fazendo com que as pessoas cresçam em nenhum ponto da vida delas. Não protege as pessoas de nada, não ajuda a população em nada, não permite as pessoas conquistar nada, entendeu? E tá aqui. E tem gente lutando ainda para manter, fazendo de tudo, porque vários dos status quo que eu tento derrubar, que eu tento diminuir a força, a gente quer manter, sabe?
E simplesmente por quê? Porque a narrativa bateu, a narrativa vendeu, a narrativa foi construída, foi perpetuada, algumas durante séculos, entendeu? Algumas durante séculos aí as pessoas estão fazendo a manutenção dessas ideias, sabe? Então, eu vou dizer para vocês que o que torna uma ideia válida no final das contas é isso aí, entendeu? É como ela está sendo vendida, sabe? É a narrativa, é a argumentação, é tu fazer as pessoas concordar contigo, mesmo que aquilo que tu está sugerindo não tenha qualquer, assim, fundamento, sabe? É a velha história de por que existe as pessoas assim, que passam perna, por que existe pessoa que engana, por que existe pessoa que ludibria, e existiu historicamente, sabe? Porque existiu sempre essas figuras, entendeu? Porque fazem parte do folclore popular, o sujeito que vai te passar pra trás, sabe? Né? Desde os... Isso deveria até, sei lá, arquétipo de personagens de humor, sabe? Tipo o Didi dos Trapalhões e vários outros personagens parecidos com o Didi nessa questão, né? Eu sei até que tem uma figura, o que meu pai comentava quando eu era novo, que é o Pedro Malazarte, ele sempre falava desse cara, que é basicamente eu descobri, depois de adulto, eu descobri que esse nome, Pedro Malazarte, é um nome que existe tipo desde Portugal, realmente é uma lenda portuguesa que sobreviveu aqui no Brasil, porque se o meu pai, que é uma pessoa assim que veio, né, que essa história ele conhecia da família do campo dele, assim, entendeu? Que eu falei para vocês que ele cresceu no morro aqui, no Morro da Cruz, mas ele, a família dele, antes de morar no morro, elas vieram do interior do estado para morar aqui no morro, um dos morros aqui de Porto Alegre. Então, mas é uma história que a família dele já contava lá, já mencionava, né? Desde a cidade que ele nasceu, que é São Cepé e tudo mais. Então é realmente uma figura que existia lá na mitologia portuguesa, e esse Pedro Malazarte representa esse arquétipo, sabe? É o cara sem dinheiro, sem nada, que ele chegava e ele contava história, e ele passava várias pessoas para trás. Várias vezes era gente com mais dinheiro, mais conhecimento, mas ele conseguia ludibriar o cara, entendeu? Que é basicamente isso que eu falei, que é o Didi e vários outros personagens assim, né? O Didi, esse pai deve ter um monte de gente que tá ouvindo que nem sabe quem é Didi dos Trapalhões. Mas daí vocês pensam, entendeu? O João Grilo, sabe? Do Alto da Compadecida, sei lá. Exemplos que eu posso dar pra vocês, sabe? Mas essa figura daí do cara desprovido de grana, mas né, desprovido assim de capacidade de contar contos, digamos assim, entendeu? E levar os outros na conversa. Se essa daí é uma figura centenária, porque deve ter existido na história do mundo, entendeu? Só que a questão é que nem todo mundo é um Pedro Malazarte. De vez em quando esses caras com esse poder de levar as pessoas na história, eles realmente estavam no topo, sabe? Então imagina, só pensem, né? Vamos fazer um exercício aqui de empatia. Se o cara da base da sociedade, folcloricamente, né? E diria que talvez historicamente, né? Mas folcloricamente esse cara da base da sociedade era capaz de passar os outros para trás, passar a perna nos outros, simplesmente, né? Desenvolvendo essa capacidade de contar a história, de argumentar, de levar o outro num ponto, sabe? De contar conto para as pessoas. Imagina então esse mesmo tipo de mentalidade, esse mesmo tipo de técnica, esse mesmo tipo de construção de enredo, né? Hoje em dia tem aquele termo storytelling, né? Que é basicamente isso, construção de enredo, contador de histórias, sabe? Imagina essa mesma capacidade inserida numa figura de poder, seja lá rei, imperador, chefe do clero, chefe de estado, presidente, enfim, o título que vocês querem dar. E além de ter uma figura de poder, uma figura mal intencionada, entendeu? Porque, pra mim, é óbvio que essas coisas também aconteceram, sabe? É impossível que as únicas pessoas que gostavam de contar a história para ganhar vantagem era quem estava na base da sociedade. Assim como existia o João Grilo, o Didi, o Pedro Malazarte, é óbvio que também existia gente que já estava lá no topo, que escolhia contar uma narrativa que funcionava, entendeu? Eles sabiam como contar, como assim, vamos ter que fazer uma caminhada, sabe? Vamos fazer um ponto que vai ter que ter início, meio e fim, para o fim ter o mesmo impacto que eu pretendo ter, né? De certa forma é o que eu faço aqui nos meus programas também, a diferença é que eu não tô ludibriando, mas aí se vocês querem acreditar ou não em mim, você tem que fazer as próprias pesquisas, sabe? É o tipo de coisa que quem quiser simplesmente botar a mão no fogo pelo que eu tô falando, olha, é tua conta e risco. Mas né, se tu acha que as coisas que eu falo no dia de quando não sustentam, não tem uma boa argumentação, não tem uma boa base, não é bem assim, aí tu vai ter que procurar tuas próprias referências, porque, né, eu sei muito bem o que são comprovações, o que são fatos, e eu não costumo ir contra eles. Esse é o pior jeito de do teu narrativo enfraquecer. É tu ir contra fatos. Mas olha, na nossa vida, na nossa história, na nossa sociedade, tem muita coisa que foi erguida, construída, perpetuada, sem fato nenhum, sabe? Sem nada que era assim prático, pragmático. Era simplesmente uma ideia, uma noção, uma venda de ideia, sabe? Que
criava força, criava raiz, inclusive, e depois fica muito mais difícil de arrancar, né? Agora, outro assunto que eu vinha deixando para comentar em algum programa é sobre o termo iconoclastia. Você sabe o que quer dizer iconoclastia? Iconoclastia é a destruição de ícones, né? E o que seriam ícones? Seriam assim, de modo geral, vamos traduzir agora de uma maneira bem fácil. Sabe quando vocês veem aquelas imagens, tipo de gente destruindo ou derrubando estátuas, sabe? Aquilo lá é uma atitude iconoclasta, sabe? É destruir imagens, estátuas, ícones, sabe? Imagens assim que têm um significado para alguém, entendeu? Isso daí é a iconoclastia, o ato de destruir ícones. E de modo geral, eu vou começar dizendo para vocês assim, que eu sou uma figura bem iconoclasta, sabe? Por quê? Porque realmente acho que uma das maneiras mais fáceis de manipular os seres humanos de modo geral é com esse tipo de imagem, assim, entendeu? É o tipo de uma estátua e uma história romântica a respeito daquela figura, sabe? A pessoa nasce, ela vê uma estátua e tu fala de quem é essa estátua? É de fulano, é de um rei, é do presidente, é disso, daquilo, de um herói, né? Um herói da nossa república. Tu fala isso pra pessoa que ela fica na cabeça e acho que esse é o tipo de coisa que é um jeito bem simples, assim, de perpetuar certos mecanismos, assim, de manipulação, sabe? Então eu sou uma pessoa iconoclasta. Se eu fosse assim, o todo-poderoso do mundo, eu preferia que o mundo não tivesse ídolos nenhum, entendeu? Eu acho que os seres humanos seriam muito mais autocríticos, entendeu? As pessoas teriam muito mais responsabilidade pelo que elas falam, pelo que elas pensam, se não tivesse ícones de modo geral, entendeu? Que não tivesse assim estátuas representando tanto santos quanto deuses, quanto figuras políticas do passado, sabe? Para mim, eu acho que o mundo seria melhor se não tivesse ícones, entendeu? Se eu fosse todo-poderoso, algo que eu não sou, nem e nunca vou ser, entendeu? Mas é só se eu tivesse esse poder, se eu pudesse estralar os dedos que nem o Thanos, em vez de destruir, tipo, de arrancar metade do planeta Terra, o que eu faria é fazer desaparecer todas as imagens, todas as estátuas. E daí, por que eu falo isso? Entendeu? Eu já falei um pouco, né, que eu acho que é um bagulho de manipulação, mas quando eu digo isso, eu não tô falando o seguinte, de apagar a história, entendeu? Eu tô falando de apagar essas representações, porque estátua geralmente é feita com um sentido de enaltecer, entendeu? Esse que é o ponto que pra mim, que é o que as pessoas que defendem, sabe? Gente que é crítica. Primeiro, vamos por etapas, né? Vamos começar assim, quando que começou esse movimento iconoclasta, sabe? Historicamente falando, era feito para apagar a história, entendeu? Historicamente falando, no sentido assim que os exemplos mais antigos que eu posso dizer de gente destruindo imagens, estátuas religiosas e tudo mais, sabe? Não só religiosas, mas assim, de reis, de figuras de outros impérios, de outros povos, era com o sentido de apagar a história deles, porque é o que a gente tem vários exemplos, sabe? Tipo, indo lá um pouco pro Egito, todo mundo que sabe, conhece a grande pirâmide de Giza, né? Que é aquela esfinge, né? A grande esfinge de Giza, na verdade, eu falei pirâmide, mas eu errei, né? A esfinge de Giza, que ela não tem o nariz, entendeu? E dizem que o fato dela não ter nariz foi uma atitude iconoclasta, entendeu? Alguém chegou no Egito, viu que as pessoas tinham devoção à esfinge e destruir, né, danificar, né, vandalizar a esfinge era uma maneira de dizer, Renan, então tu acha que a esfinge deveria ser destruída? Não, entendeu? Então, tô meio que me contradizendo, mas é que, honestamente, eu nem sei o que a esfinge deveria ser, representar, sabe? Eu nem sei com clareza. Tipo, dizem que ela tem a cara de um rei, a cara, assim, de um imperador, não, um faraó e tudo mais, né? Mas parece até que ela tinha uma barba também, sabe? Que é uma coisa que, se eu não me engano, a barba foi colocada depois e tudo mais, sabe? Essas figuras assim, muito históricas, de um passado muito grande que ainda existem, para mim, não que elas teriam que ser destruídas também, sabe? Porque ela está num bagulho muito distante, né? Eu vou transferir, assim, essa minha argumentação para ícones mais modernos, principalmente, assim, do período de colonialismo, e eu vou explicar por quê, sabe? Mas então, a esfinge foi atacada, né? E eu até vou esclarecer que parece que tinha uma lenda de que quem tinha destruído ela era o Napoleão quando ele chegou no Egito. Já não sei exatamente quando que o Napoleão viveu, não é uma figura que eu sou muito por dentro realmente do que ele fez por aí, né? Mas sobre essa história da pirâmide, tem gente que confirma que depois que Napoleão passou por lá, aí, quer dizer, antes de Napoleão chegar lá, a esfinge já não tinha o nariz, tá ligado? Então é mais certo que quem destruiu era um dos caras do Império
acho que não sei se já era o Império Turco-Otomano, mas era um líder muçulmano que tomou conta do Egito antes da França napoleônica chegar lá né? E esse cara que foi o que teria destruído porque ele viu que as pessoas ainda cultuavam, né? E como ele era um muçulmano, ele queria colocar o poder nos deuses dele e tirar o poder das pessoas lá das imagens daquela região lá que já tinha, entendeu? Então, historicamente, eu usei o Egito como exemplo, mas isso deu o que acontecia, sabe? O que a gente sabe que aconteceu, que encontra muito registro de coisas destruídas, entendeu? Não dá pra te encontrar a estátua porque ela foi quebrada, mas as pessoas encontram pedaços, encontram estilhaço. Então, imagina que era normal quando uma região era tomada por outro império, por outro líder que tinha uma outra religiosidade, espiritualidade, o que eles faziam era destruir, né? Destrói os reis do passado, as imagens dos reis, as imagens dos líderes, as imagens dos deuses que eram cultuados, e assim tu realmente apaga a história. Como é que a pessoa vai saber, tipo, a pessoa que nasce naquela região e ela não tem mais uma estátua que antes os ancestrais dele cultuavam, como é que ele vai saber que existia um outro deus antes daquele que ele está sendo ensinado agora, entendeu? Então era isso que as pessoas faziam, as atitudes iconoclastas do passado, entendeu? Era isso que fazia. Então, Renan, tu acha que isso é certo? Não, porque ele tá apagando uma parte da história para deixar outra, entendeu? Esse é meu ponto. Se fosse sumir todos ao mesmo tempo, seria outra jogada, porque daí nós ia transferir todas essas figuras, entendeu? Essas figuras de adoração, sejam santos, reis e deuses, é que de modo geral, tipo assim, reis e deuses, tipo reis e líderes, assim, eu acho que eles nem deveriam ser idolatrados de maneira nenhuma, sabe? Mas agora, até a parte espiritual, entendeu? Não necessariamente eu acho que tem algo de errado a pessoa ter uma imagem de um santo. Embora tenha gente, próprias pessoas religiosas que comentam isso, entendeu? Que falam assim, em vez de tu rezar pensando naquele ser, tu reza pensando na imagem, na estátua, sabe? Tu se apega mais àquela representação ali daquele ser do que realmente o que ele é, sabe? E eu também acho ser válido, por isso que sim, em essência, em questão pragmática, eu acho que ia ser melhor ou pior para a humanidade se não existisse ícones, eu acho que seria melhor. Só que quando eu digo isso, eu não estou falando numa questão de apagar a história. Eu acho que essa história deveria continuar sendo dita, deveria continuar sendo contada. Só que não precisa ter ícone, entendeu? Não precisa ter uma estátua falando de um cara que teve aqui. E daí eu vou dar mais exemplo assim de por que daí eu falei dessas figuras, dessa história moderna das pessoas destruir estátuas, né? Hoje em dia, já que a estátua do Egito nunca foi destruída, a pirâmide de Giza, pra mim não precisa destruir ela, sabe? Deixa ela lá, sabe? Assim como outras estátuas assim, que existem assim, no sentido assim, delas não representarem uma figura que existiu, sabe? Estátuas assim que tem uma coisa assim, artística, sabe? Representando entidades e tudo mais, independentemente de qual for, sabe? Pode ser a estátua ali da liberdade, o Cristo Redentor, pode ser estátuas de várias regiões do mundo aí que representa Buda, esse tipo de outras coisas, sabe? Diferentes representantes do hinduísmo e do budismo, sabe? Essas daí tudo bem pra mim deixar intactas, sabe? Não que eu esteja incentivando a destruir qualquer uma das outras. Em parte eu vou ter que ser sincero, eu não vou me omitir. Mas agora, falando especificamente, cara, de figuras assim do período que a gente conhece como colonialismo, sabe? Que são as que são mais atacadas, entendeu? Outras também já foram derrubadas, sabe? Derrubaram a estátua de Saddam Hussein. Eu acho que isso foi bom? Acho que foi. Acho que é legítimo? Sim. Acho que é legítimo derrubar a estátua de Saddam Hussein, sabe? Então, cada estátua é uma estátua, entendeu? Eu não quero generalizar tudo. Mas ainda assim, em última instância, só para deixar bem claro, se pudesse desaparecer todos ao mesmo tempo, sabe? Puf, e eu fosse o líder absoluto de tudo, sim, eu faria isso porque eu acho que seria melhor para as pessoas, sabe? Essas coisas serem transferidas não para a adoração física da estátua, é simplesmente hipotética e dedutiva, sabe? E hipotética e dedutiva não, mas interpretação e discussão sobre aquela ideia e tudo mais, né? Mas eu também não tenho problema das estátuas de um ponto de vista mais artístico. Só que agora eu não acho que elas sejam só colocadas lá por questão artística. Principalmente quando a gente fala dessas figuras do colonialismo. Eu estou me embananando um pouco, fazendo vários círculos, porque eu quero mostrar todos os pontos, eu não quero ser injusto, desonesto com nenhuma delas. Mas agora focando de novo para essas figuras, então, as figuras do colonialismo, então, é que, cara, para mim, eu tendo noção do que foi esse período realmente, sabe, o período que rolou, sabe, entre o século XV, XVI ali, até o finalzinho do século XIX, digamos assim, sabe, eu acho muito desonesto a gente ter estátuas dessas figuras, ainda mais vendendo eles assim como heróis, como descobridores, sabe? Descobridores do novo mundo. Porque, cara, eu sei que na verdade, ela estava representando só um tipo de pessoa. Entendeu? Ela estava representando simplesmente
os europeus, e eu sei que eu sou descendente de um europeu, blá blá blá. Cara, mas não importa que eu sou descendente de um europeu, decidir pra mim não é argumento pra eu achar que nós temos que ter uma estátua de uma figura, sabe? Eu vou pegar exemplo assim, qualquer uma dessas figuras, sabe? Pô, Rio Grande do Sul, aqui tem esses os famosos heróis farroupilha, sabe? Bento Gonçalves, sabe? Eu acho que é sacanagem, sim, com as pessoas de hoje em dia, do século XXI, sabendo que o nosso Brasil tecnicamente transcendeu essas questões étnicas, tecnicamente, não, mas teoricamente, transcendeu essas questões étnicas. Se a gente enxerga os povos indígenas, os povos nativos da África e os povos nativos da Europa, que hoje em dia vivem aqui no Brasil, todos nós somos brasileiros, todos nós somos em pé de igualdade, para mim, eu acho que é sacanagem, sim, ter uma estátua de uma figura que ele, no período histórico que ele viveu, ele estava representando só um tipo de pessoa, que era o branco europeu, tá ligado? Então, sim, eu não vejo por que a gente tem que tratar essa figura como herói, entendeu? Eu não acho que tem que ser apagado da história. A gente pode falar do que o Bento Gonçalves fez. Só que agora, nunca mais chamo o cara de herói, porque herói de quem, tá ligado? Ele era herói de quem? Pra quem, sabe? Porque não dá pra dizer que ele era herói pras pessoas negras. Não dá pra dizer que ele era herói pras pessoas indígenas, tá ligado? E eu usei esse cara como exemplo, mas tu pode transferir para todas as figuras que existiram nesse período, entendeu? Não só aqui no Brasil. Pode falar isso mesmo do Cristóvão Colombo, tá ligado? Cristóvão Colombo foi muito importante. Pô, peraí, foi muito importante pra quem? Sabe? Ah, mas ele trouxe pra cá e foi os avanços que todo mundo se beneficia. Não, cara, não, isso daí é uma relativização muito horrível, entendeu? Não foi isso que aconteceu. Eles chegaram aqui e tomaram conta. Eles não se importavam, eles não enxergavam as pessoas que estavam aqui como equivalentes e eles tomaram na marra. E rolou o grande processo de escravização, entendeu? Dos povos nativos da África, foram levados para vários lugares do mundo, mas aqui, voltando para a narrativa brasileira, aqui para o Brasil foi a maior, né, quantidade de escravos, de escravizados foram trazidos para o Brasil e tudo mais. Então, tipo assim, cara, pra mim é sacanagem, entendeu? Eu, como uma pessoa branca, já não me importa que tire essa estátua, tipo, não tá me ofendendo, não tá apagando a minha história, entendeu? Pra mim, leva essa estátua embora, derruba todas essas estátuas, tira todos esses figurões, porque, cara, entendeu? Não é sobre apagar a história, a gente pode continuar falando, mas não deixa uma estátua erguida como se as pessoas de hoje em dia tivessem que olhar lá e achar bonito e bater palma e celebrar, sabe? Tipo, simplesmente não precisa, entendeu? Pode substituir por uma outra estátua, sabe? Pode botar uma estátua ali de uma figura folclórica, mitológica, sabe? Da nossa história, assim, entendeu? Só uma coisa assim. Até que eu falei, se quiser apelar para religiosidade, espiritualidade, também pode ser, entendeu? Mas tira essa figura ali, aquele ser humano, aquela estátua representando um ser humano com caráter heróico, colocado num cavalo. Sendo que, tipo assim, para começar, nem o povo da época, assim, no sentido assim, o povo branco da época também era representado por aquele cara, sabe? Aquele cara tinha um interesse muito próprio de defender suas próprias vontades, suas próprias ambições, entendeu? Eu não compro esse discurso desses líderes do povo que os caras falavam do passado. Só que ainda assim, cara, ainda assim, quando tu, excluindo já essa parte do povo branco, se tu for levar em consideração realmente, sabe, tu querer que uma pessoa de hoje em dia do Brasil, do século XXI, um descendente de negro, descendente de indígena, tem que ver aquilo lá, sabe? O cara pode nem ter essa informação, ele pode nem saber disso, mas essas coisas ficam ficando gravadas no subconsciente, entendeu? Fica sendo aquela coisa, nós temos que prestar homenagem pros nossos antepassados, mas, cara, antepassado de quem? Tá ligado? Honestamente, antepassado de quem? Sendo que se aquele cara tivesse vivo, ele... Entendeu? É impossível, eu sei que seria impossível, entendeu? Mas se ele tivesse vivo, ele não valorizaria as pessoas igual, sabe? Ele não trataria as pessoas como equivalente a ele, sabe? Ele ia separar as pessoas na cabeça dele porque era a cultura que ele vivia. Vocês conseguem me entender? Então, tipo assim, olha, eu nunca, não sei se eu nunca, mas depois que eu comecei a fazer esse raciocínio, eu super entendi porque, lá nos Estados Unidos, os povos indígenas querem tirar figuras como Cristóvão Colombo. Porque, cara, é nojento. Imagina se tu é um ancestral de um indígena e tu tem que, tu fica sabendo que até hoje em dia lá nos Estados Unidos tem uma narrativa de que Cristóvão Colombo é o cara que descobriu a América. Tipo, como assim descobriu? Já tinha gente aqui, caralho. E eu sou descendente deles. No caso, eu não, Renan. Eu tô assumindo assim a postura de um índio norte-americano nesse momento, sabe? Eu sou um descendente de um nativo americano, sabe? Eu vivi, tipo, os meus ancestrais, os poucos que sobreviveram, se fuderam, tomaram no cu, passaram por um monte de dificuldade, hoje em dia foram marginalizados, e agora até acho que lá, eu não tenho certeza, mas até acho que nos Estados Unidos eles estão mais avançados do que aqui no Brasil, na questão, assim, de querer preservar a história indígena, entendeu? Acho até lá que eles podem ter mais avançado aqui no Brasil. Recentemente tem aquele caso lá dos 12
índios aqui do Brasil que desapareceram, uma menina que foi estuprada, sabe? Uma história bem horrível, que, tipo, a tribo, se não me engano, Yanomami, entendeu? É uma história bem horrível. Se quem quiser pesquisar, botem aí no Google, que é uma história recente de agora, de uma região aí e tal, que parece que foi... Eu tô falando parece porque sabe, eu não tenho provas, eu não sei exatamente se é isso que tá acontecendo, mas parece que é isso aí. São pessoal de mineradores, entendeu? Que fizeram uma coisa dessas. Desapareceram 12 índios e ninguém vai solucionar esse caso. Então, eu até acho que aqui o Brasil, como em várias coisas em relação ao resto do mundo, né? O Brasil é um dos países mais atrasados na hora de começar a fazer essa tal de reparação histórica, tipo assim, cara, não vai voltar atrás, tipo assim, eu tenho certeza disso, sabe? A gente não vai reviver todas as nações indígenas que foram devastadas e tudo mais. Eu sei disso, mas o mínimo que a gente pode fazer é começar hoje em dia, já que teoricamente a gente está avançando nessas pautas sociais, a gente, porra, será que é decente, é digno com os descendentes dos povos escravizados, descendentes dos povos indígenas? A gente ainda tem essas estátuas dessas figuras do período do colonialismo sendo tratadas como heróis, sabe? Ainda faz sentido a gente tratar várias dessas figuras, cara, que eles viviam no mundo, tipo, racista do jeito mais claro possível, sabe? E mais uma vez, não é sobre apagar a história, vamos falar desses caras ainda, mas vamos falar que eles eram escravagistas, que eles matavam os índios e tudo mais, e tudo isso não para incentivar uma disputa entre as pessoas de hoje em dia, mas é para não ficar relativizando, entendeu? Porque para mim é muito absurdo, as pessoas... Eu ainda cresci num lugar na minha escola, sabe, ainda era falado dessas figuras de uma maneira muito mais branda. Não que ocultasse, a gente não sabia da escravidão, mas a gente ainda falava dessas figuras com esse teor histórico, assim, como posso dizer assim, heróico, sabe? Ainda era falado dessas figuras como se tivesse que ter um pouco, assim, nós hoje em dia tivéssemos que olhar para trás, tipo assim, só estamos aqui graças a esse cara, tipo assim, quem somos nós, entendeu? Porque várias das pessoas que estavam aqui morreram, entendeu? Várias das pessoas que estavam aqui estavam em condições horríveis, subhumanas, foram mortos, estuprados, foram dizimados, entendeu? Foram escravizados, e é isso aí. Então, pra mim, é essa maneira que a gente tem que contar a história, sabe? Então, sim, cara, eu sou uma pessoa iconoclasta nesse sentido, sabe? Principalmente nessas estátuas mais assim, recentes, sabe? Eu gosto de estátuas, tipo assim, olha, estátuas, assim, artísticas, até a gente fez um programa há muito tempo atrás, representando estátuas gigantes, eu acho legal, tá ligado? Eu acho maneiro, sabe? Eu acho bonito de um ponto de vista artístico. Mas agora, quando essa estátua tá representando uma figura humana, sabe? No sentido assim de um ser humano que foi encarnado e ainda por cima querendo que nós enxergamos aquele humano como alguém assim heróico, sabe? Como alguém que nós, enquanto uma sociedade inteira, temos uma dívida, cara, fica foda porque aqui no Brasil tem uma incrível de estátuas, tipo assim, quantas estátuas representam pessoas brancas, quantas estátuas representam outras etnias, sabe? Quantas estátuas aqui no Brasil estão representando um europeu que veio para cá no período do colonialismo e fez alguma coisa assim que é histórica, sabe? E quantas estátuas representam pessoas negras, representam pessoas indígenas, sabe? Isso daí tudo, na minha opinião, é uma manipulação sim, entendeu? Vai colocando na cabeça das pessoas, até gente que não pensa muito profundamente sobre essas questões, sabe? Eles vão enxergando um tipo específico de pessoa lá nessas posições, nesse destaque, sabe? E merecendo essa veneração, digamos assim, sabe? Esse retratado. Várias questões com esse nome de rua, sabe? Cara, na parte das ruas, eu daria mais trabalho, então tudo bem. Deixa o nome das ruas do jeito que tá, sabe? E a gente pode discutir quem são essas figuras, quem são esses nomes que a gente vê em várias ruas, assim, sabe? Se eles eram bons, se eram ruins, se fizeram coisa certa, se fizeram coisa errada. Só que a estátua, pra mim, tem um outro poder, não. A estátua, tu não vai erguer a estátua pra alguém que tu não gosta. De modo geral, as estátuas são erguidas pra celebrar, sabe? São erguidas pra mostrar algo pra alguém. Então, essas estátuas foram erguidas por uma sociedade que celebrava aquilo que aqueles caras representavam. No caso, representavam uma sociedade racista, escravagista, celebrava uma sociedade assim que desigual, sabe, que enxergava os índios como inferiores, que tinham que ser dizimados ou tinham que ser catequizados, entendeu? Era isso que a sociedade era, por isso que eles ergueram essas estátuas e por isso que elas estão aí até hoje e por isso que até hoje em dia tem gente que fala desses caras como se fossem heróis, entendeu? Eu falei um pouco mais aqui das figuras que eu sei do Rio Grande do Sul porque é os nomes que estão mais na minha cabeça, mas aqui no Brasil inteiro teve isso, entendeu? Várias das cidades brasileiras têm estátuas de uma figura que viveu aqui durante o período do colonialismo, entre 1500 alguma coisa, até o finalzinho ali do século XIX, sabe? 1888, que acabou
que acabou não, abolir a escravidão, no caso aqui no Brasil, entendeu? Então, tem várias estátuas que foram erguidas nesse período, representando várias figuras diferentes, entendeu? E pra mim, cara, isso daí não é bacana, tá ligado? Eu não posso dizer que eu acho errado, eu vejo assim, que nem gente que fica falando assim, ai, esses caras daí querem apagar a história. Tipo, não é apagar, meu irmão, mas olha só, precisa de estátua? Tu acha que um cara desses merece? Tipo, pra ti faz diferença? Eu acho que a maioria das pessoas nem se importa também, sabe? Eu só quero antagonizar a causa. Então, sim, olha só. Se eu fosse todo poderoso, sumir todas as estátuas do mundo, mas como eu não sou, pelo menos as estátuas do colonialismo tem que desaparecer, pelo menos. Outras estátuas vamos deixar, então, vamos deixar a estátua de tudo quanto é coisa assim, que não faz parte desse momento, sabe? E vamos conversar, vamos discutir sobre o que elas são, o que elas representam, sabe? Deixa estátua de santo, deixa estátua assim de entidade fictícia, sabe? Estátua que representa ser da mitologia, sabe? Até figura cristã, figura assim, deixa essas estátuas tudo. Pode ser, deixamos todas elas. Mas agora, estátua de cara da época do colonialismo, entendeu? De colonizador, ainda por cima vender como herói, entendeu? Vender como herói para hoje em dia, em 2021, 2022, 2022, século 21, com o nosso valor, com a nossa coisa que a gente discute, com as coisas que todo mundo aqui diz que a gente é a favor de igualdade, meu irmão. Se tu é a favor de igualdade, não tem por que tu querer que ainda que as pessoas sejam obrigadas a ficar passando por uma estátua de um cara que ele era um racista, tá ligado? Se naquele tempo ela foi erguida, essa estátua, que bom, mas agora vamos trocar. Tira dali, derrete, faz alguma coisa, faz uma nova estátua, sabe? Uma figura ali, entendeu? Que represente mais quem nós somos hoje em dia. Porque, cara, não importa que o maluco e eu, em algum momento da história, a gente compartilhava, assim, uma etnia, sabe? Pra mim não importa, isso daí pra mim é indiferente, entendeu? A gente fala isso até hoje em dia, entendeu? Até pro século XXI a gente fala isso, tipo assim, que não é um laço de sangue que nos une. E eu já me sinto assim, até com familiares, né? Tem gente da minha família que próxima a mim, assim, que eu não considero parente meu, entendeu? Por eu não gostar de o que eles fizeram a vida inteira, do tipo de comportamento que eles têm, das opiniões que eles emitem, das atitudes que ele tem. Tem gente bem próxima a mim que compartilha o meu DNA muito mais perto de mim. E eu já não enxergo como alguém que eu tenho qualquer vínculo. Então tu acha que alguém de 200, 300, 400 anos atrás que tinha uma mentalidade escrota, sabe? Que era histórica, beleza, mas a gente não tá mais lá, tá ligado? A gente não tá mais lá e eu não vejo por que a gente tem que continuar celebrando um cara que na época dele as coisas que eram valorizadas ninguém mais valoriza, ou pelo menos não deveria valorizar, sabe? Ninguém mais deveria ter os mesmos valores do que essas figuras que são representadas em estátuas na capital aqui, de Porto Alegre, por exemplo, e que eu disse, deve ter em vários outros lugares aqui do Brasil, deve ter estátua representando essas figuras. Então, sim, cara, por mim, pode tirar, pode derrubar, não apaga da história, vamos continuar conversando, vamos levar para os livros do colégio também, só que agora, para de chamar de herói, de celebrar, para de bater palma, sabe? Para de dizer assim, ai não tem que destruir. Pô, é sacanagem tu querer que as pessoas adquiram consciência do passado do Brasil e fiquem olhando para uma estátua dessas e não se incomodem, tá ligado? Pra mim é super compreensível que os nativos americanos, sabe? Os povos indígenas dos Estados Unidos se organizem para tirar estátua do Cristóvão Colombo e o mesmo vale para as outras figuras, entendeu? Hernán Cortés no México, Pedro Álvares Cabral no Brasil. É muito desonesto e, pra mim, mais do que desonesto, é mau caratismo, sabe? Um cara querer que o negro do Brasil em 2022, o índio do Brasil em 2022, olhe pra esses malucos com qualquer, tipo, compreensão, sabe? Ah, veja bem, tem que entender que era uma época... Cara, era uma época que se esse cara tivesse vivo, ele estaria escravizando esses dois povos que eu acabei de listar aqui, entendeu? Então não tem compreensão, tá ligado? A compreensão que nós temos que ter. A gente cresceu vendo essas estátuas de uns caras que nem representam a gente, tá ligado? Quando eu digo a gente, não representa nem a mim. Eu não vejo nada naquele cara ali por motivo de admirar, tá ligado? Eu não me sinto em devoção, eu não me sinto em gratidão e não me sinto em nada, tá ligado? Eu não me sinto em dívida nenhuma com esse cara, com esse sujeito, entendeu? Não tô nem aí, entendeu? Independentemente das coisas boas que ele tenha feito, era um período histórico desse planeta que era fodido, cara, era trágico, entendeu? E a gente pode continuar falando sobre isso porque faz parte da realidade do nosso país e não vai desaparecer, tá ligado? Só que agora dizer que tem que deixar uma estátua... Mano, pra mim, ser humano nenhum merece estátua, quem dirá um filho da puta desses, tá ligado? Então é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.